Olá, meus amores do quinto ano. Espero que todos vocês estejam bem e estou com muita saudade de vocês. Sou a professora Elisângela e vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Pois bem, na aula passada ficou como atividade complementar um trabalho sobre o folclore, aonde vocês deveriam pesquisar uma piada ou uma lenda folclórica e apresentar através de um cartaz, vídeo ou slide. Espero que todos vocês tenham feito e em um outro momento nós iremos fazer a nossa socialização. Pois bem, turminha, na nossa aula de hoje, nós iremos revisar o conteúdo trabalhado através das atividades em fichas. Então, pega lá a sua ficha referente ao livro 3 e abre na página 11. Nós iremos fazer hoje página 11 e 12, tá? As páginas 11 e 12. Então, vai lá, se organiza, tá? Na questão número 1 da página 11, diz o seguinte: decifre a carta enigmática a seguir e conheça mais uma piada. Pois bem, nós sabemos que carta enigmática são aquelas cartas que misturam palavras e imagens para que a gente possa descobrir o enigma e assim poder compreender a mensagem que quer ser transmitida. Então, vamos lá. Nós temos aqui a imagem de um médico, a imagem de um enxame, de um cachorro, de um morcego, de um dado, de um dente. E aqui nós temos em destaque o nome ficha. Então, o que é que vocês deverão fazer aí na questão 1? Vocês deverão observar as imagens, os símbolos que estão representando aí, ou menos ou mais, conseguir, tá? Descobrir qual a palavra que vai ser formada aí e decifrar a carta, que é uma piada. Então faz o seguinte, pausa aí o vídeo e responde com bastante atenção, tá? Na página 12, a questão número 2 diz o seguinte: quais são as características do gênero piada? Então, lembra aí que nós estudamos esse gênero, tá? Quais são as características desse gênero? Como é que se caracteriza, tá certo? O gênero piada. Como é que se caracteriza esse texto? Lembra aí, galerinha, responde. Na questão 3, vocês vão ler as frases a seguir. Observe que nós temos aqui 6 frases diferentes. Após a leitura das 6 frases, vocês deverão assinalar V para verdadeiro e F para falso, em relação às frases que estão aqui acima, tá? Então, após a leitura, coloca V para verdadeiro e F para falso em relação ao que você está observando. E aí, como foi combinado, pausa o vídeo e responde com bastante atenção, tá certo? Após você responder a atividade, aí você pode pegar uma caneta da cor de sua preferência e vamos fazer a nossa correção. Mas eu tenho certeza, como as questões, vocês conseguiram acertar todas elas, hein? Então vamos lá corrigir? Pois bem, na página 11, vamos ver quem conseguiu descobrir a carta enigmática corretamente. Vamos lá. Nós temos aqui a imagem de um médico, não é isso? Médico, 2 pontinhos. Então, aqui, começa aqui, médico, 2 pontinhos. O resultado do seu exame acaba de chegar. O cachorro que mordeu você está com raiva. Aí o paciente diz: que coisa, hein? Ele dá uma tremenda dentada em mim e ele que fica com raiva?
O paciente ficou sem entender o que o médico quis falar para ele, não é? E aí, será que vocês conseguiram descobrir direitinho? Pois bem, enxame menos o N fica exame. Aqui você iria completar com a palavra cachorro. A palavra morcego menos cego fica mor, mas deu, mordeu. Então está aqui a palavra mordeu. A palavra dado menos o dó fica dá. Então dá uma tremenda dente menos fica dente. Masada, dentada. E ficha menos a letra H forma a palavra fica. Então tá aí o resultado da nossa atividade. O médico diz o quê? O resultado do seu exame acaba de chegar. O cachorro que mordeu você está com raiva. E o paciente, sem entender, diz: que coisa, hein? Ele dá uma tremenda dentada em mim e ele que fica com raiva? Pois é, engraçado, não é isso? E aí, vamos continuar com a nossa correção. Página 12. Questão 2. Quais são as características do gênero piada? Piadas são histórias curtas, geralmente ficcionais, ou seja, inventado por alguém. Essas histórias têm o objetivo de divertir quem as lê ou a escuta, e os assuntos são variados, são de diversos assuntos. O final pode ser inesperado e provocar riso. Esse é o objetivo da piada. Na questão número 3, as frases que vocês leram, não é? A primeira frase diz o seguinte: Eduardo começou um novo curso este ano e estudará fotografia, pintura, desenho e artesanato. Segunda frase: Violeta é a flor de que eu te falei. Terceira frase: que árvore bela! Quarta frase: sem medo, Gabriel e Davi foram viajar sozinhos. Quinta frase: as professoras da escola que fica no centro prepararam uma grande surpresa para os alunos. Sexta frase: Gilda, Márcia, Luciana e Helena gostam de passear nos parques da cidade. Vamos ver aí qual é aí, de acordo com as frases, quais são as alternativas verdadeiras e as falsas. Primeira questão diz o seguinte: as frases 2 e 3 são frases nominais. Falso. São orações porque nelas existem verbos. Na questão 2. Na frase 4, a vírgula foi utilizada para separar o vocativo, também é falso. 3. A única frase que não é uma oração é o número 3, verdadeiro, pois a frase 2 é uma oração porque tem verbo. 4. As frases em que a vírgula foi utilizado para separar itens de uma enumeração são a 1 e a 6, verdadeiro. Outra questão: o sentido não será alterado se na frase 2 for utilizada uma vírgula para separar o vocativo. Falso, pois se a gente tirar a vírgula aqui, ó, da frase 2, tá? Para separar aqui, ó, diz o seguinte, deixa eu voltar só para a questão aqui. O sentido não será alterado se na frase 2 for utilizada uma vírgula para separar o vocativo. É falso, porque se eu colocar uma vírgula aqui, diz o seguinte: Violeta é a flor de que eu te falei. Então, Violeta aí será o nome da pessoa e não o nome da flor a qual está se referindo aí na frase. Por isso que os sinais de pontuação são tão importantes. A outra questão: os verbos da frase 5. Os verbos da frase 5 são ficar e preparar? Verdadeiro. Outra questão: o sujeito da frase 4 é sem medo? Falso. A outra questão: o predicado da frase 6
Gostam de passear nos parques da cidade? Verdadeiro. E aí, a outra questão. Na frase 3, o verbo é bela? Falso, pois bela não é verbo. E a última questão. A maioria das frases desta atividade são orações, pois possuem verbos? Verdadeiro. Todas as frases que possuem verbos são chamadas de orações. Espero que todos vocês tenham acertado aí as questões relacionadas à nossa atividade. E como atividade complementar da nossa aula de hoje, vocês farão a página 10, que diz o seguinte, tá? Ficha, página 10. Olha o que diz aqui. Ela é a continuação da página 9 que nós fizemos na nossa aula anterior, que até alguns de vocês perguntaram, professora, e a página 10? Pois bem, vocês farão como atividade complementar da nossa aula de hoje. A questão 4 diz o seguinte: complete as frases a seguir colocando pelo menos 5 itens de enumeração. Não se esqueça de utilizar a vírgula, tá? Então, vocês deverão completar aí todas as frases, certo? Usando pelo menos 5 itens de uma lista, tá? De enumeração. Lembrando de colocar a vírgula entre uma palavra e outra, tá, galerinha? E na questão 5 diz o seguinte: agora é sua vez. Crie 2 frases em que a vírgula seja utilizada para separar o vocativo. Lembra que vocativo é o nome que se dá para quem ou que de que está sendo falado, para chamar alguém, tá? Então, vocativo é o nome que se dá para chamar alguém. Então, vocês deverão criar 2 frases em que a vírgula seja utilizada para separar o vocativo, ou seja, o nome de alguém do restante da frase. E 2 frases em que seja usada para separar os itens de uma enumeração. Então, aí na questão 5, vocês escreverão 4 frases. 2 utilizando a vírgula para separar o vocativo e mais 2 frases utilizando a vírgula para separar itens de uma enumeração. Espero que todos vocês realizem essa atividade, tá? E também como atividade complementar, ficará a atividade online. Lembrando que essa atividade online que vocês irão realizar, ela é revisão do capítulo 1 do livro 3. Não deixa de fazer, hein, turma? É muito importante que vocês realizem as atividades online, tá? E aí, na nossa próxima aula, nós faremos a socialização da atividade complementar. Um cheiro, meus lindos, que Deus continue protegendo e abençoando cada um de vocês. Até a nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Um cheiro para todos vocês.